Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o encontro das culturas românicas e germânicas. Então a gente vai compreender um pouquinho quais foram os fatores que aconteceram, né, que levaram a esse encontro e o que isso vai resultar dentro da vida das pessoas que viviam ali no Império Romano, né, que esse Império Romano deixa de existir e se mistura ali com outros povos que vieram principalmente do norte da Europa e o resultado dessa mistura entre eles. Então vai ser sobre isso que a gente vai estar conversando. Vocês podem acompanhar, é o material que está lá no módulo 18 da apostila de História, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é o seguinte, os povos germânicos da antiguidade, eles tinham algumas características e eu quero destacar com vocês. As principais características é principalmente uma organização tribal e autônoma, então eles não tinham ali um estado, né, um governo estabelecido, uma administração, assim como eram os romanos. Eles se organizavam mais em tribos, em clãs, né, grupos familiares que viviam ali basicamente da agricultura, da pecuária e da caça, tá? Alguns deles eram povos nômades, então natural que eles, né, andassem por outros locais procurando melhores condições de vida, né, melhores locais para poder viver. E essa organização deles, não existia, alguns grupos não tinha ali um chefe de estado, né? Geralmente era aquele guerreiro mais forte, aquele que tinha mais poder, né, junto ali aos homens, que comandava esse grupo de pessoas. E eles tinham uma organização também bastante autônoma, né? Eles não estavam vinculados a nenhum governo, a nenhum estado. Então eles eram donos do seu próprio destino. Eles iam e vinham, né, sem ter que ficar prestando contas a ninguém. Esse povo, alguns deles, eles tinham uma valorização da guerra, tá? De ter soldados, de ter guerreiros fortes. Por quê? Porque muitas vezes as suas conquistas, né, e a sua garantia de vida se dava a partir dos conflitos armados. Então eles valorizavam bastante isso aí, né? Um outro aspecto também é que eles possuíam culturas diferentes, né, modos de vida diferentes, língua diferente, e a religião também, ela era diversificada entre esses povos germânicos. Eles, de maneira geral, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e nós vamos ver que a partir desse contato desses povos germânicos com povos romanos, e aí os romanos já estavam ali vivenciando o cristianismo, né, cultuando ali um único Deus. Então esse contato que eles vão ter com o cristianismo é a partir dessa vinda deles, né, para regiões mais ao sul ali da Europa. Uma outra coisa que eu quero que fique bem claro para vocês é que esses povos germânicos, eles eram povos bem variados. Eles não eram um único grupo, né, que seguia as mesmas regras, as mesmas leis, ou falava a mesma língua, tinha a mesma cultura. Não, pelo contrário, eram vários povos e cada povo tinha suas características, tá? Dentre eles a gente destaca alguns muito importantes, como exemplo os francos, os visigodos, ostrogodos e muitos outros que a gente vai conversando sobre isso mais adiante. No século IV e no século V, nós vamos ver que essas invasões, né, essa vinda desse povo lá do norte para ocupar ali a região sul da Europa, ela vai acontecer de uma forma mais intensa e não são eles que vão chegar e vão destruir o Império Romano. Na verdade, o Império Romano ele já estava bem bagunçado, ele já estava passando por dificuldades. O que eles vão fazer é chegar aqui, encontrar
esse clima, né, de crise, e muitos vão se aproveitar desse momento para se estabelecer, né, e com isso vai surgir uma nova forma de vida, uma nova organização, não só para eles, mas para os romanos também, tá? Então, só para a gente lembrar, o contexto ali da época era o seguinte: o Império Romano ele estava vivendo em crise. Essa crise ela começou lá atrás, no período da chamada Pax Romana, né, ou Paz Romana, onde o Império havia se expandido bastante, e dentro dessa expansão eles acabaram diminuindo o número de soldados, né, diminuindo ali a força do exército, porque como Roma não estava buscando mais territórios, então eles acharam que não era necessário ter tantos soldados assim, já que eles estavam vivendo um período de paz, né, de tranquilidade. Só que essa tranquilidade a gente vai ver que ela vai ficar por um tempo. Depois ela deixa de existir. Porque com a diminuição dos soldados, as fronteiras elas passam a ficar mais fragilizadas. Então, se você não tem quem vigie a fronteira, a tendência é que outros povos chegassem até ali, né, e fosse se infiltrando e fosse ocupando esse território que até então era dos romanos. Um outro problema na época também vai ser a falta de mão de obra. A gente sabe que boa parte da mão de obra dentro do Império Romano era oriundo de escravos, de pessoas que eram vencidas de guerra, né, e que eram colocadas ali para desenvolver trabalho escravo. Diante de várias crises nas cidades, problemas relativos à violência, a fome, né, os preços tudo muito caro, as dificuldades que as pessoas viviam na cidade, muitos deles vão procurar outro lugar para viver, para poder fugir daquela crise. Então, muita gente vai sair da cidade e vai para o campo, né? Por exemplo, vai chegar numa propriedade rural e vai falar lá para o dono: olha, eu estou aqui, eu quero trabalhar, eu quero ficar por aqui, eu não tenho terra, mas eu posso trabalhar para você. E o que eu produzir, né, a gente vai dividir. Então, era um acordo que era feito entre os donos das terras com os trabalhadores. E aí a gente vê o início do processo da servidão, né? Então, eles passam a ser servos, porque eles estão trabalhando ali para o proprietário das terras, e eles precisam dividir tudo o que for produzido e precisam ser fiéis a esse proprietário da terra, né? Tem que ser fiel, tem que ser honesto a ele. Em troca, o senhor, ele oferecia as terras, né, para ele poder trabalhar, e também lhe oferecia segurança. Então, se antes ele estava vivendo lá na cidade, passando fome, passando dificuldade, com medo da criminalidade, de assaltos, né, da violência na cidade grande, eles vão encontrar refúgio e segurança no interior, lá nas fazendas, né, nessas propriedades rurais. Então, por isso que a gente vai ver essa mudança. Muita gente vai sair da cidade e vai para o campo. Um outro aspecto também dentro desse contexto de crise é o enfraquecimento do exército, né, justamente aí por não investir na formação de soldados, né, o exército vai se enfraquecendo. Existem alguns casos em que, para tentar suprir essa falta de soldados, eles colocavam pessoas estrangeiras para poder fazer parte do exército. E aí a gente imagina, mas como assim? Se o exército é para proteger de invasões estrangeiras, como é que eles colocam estrangeiros para trabalhar ali, né, como soldado? Então, esse tipo de coisa também aconteceu. Bom, essas invasões, elas vão acontecer principalmente porque esses povos vindos do norte, eles vão estar buscando riquezas, né, terras férteis, locais onde eles pudessem trabalhar, produzir. Então, assim como algumas pessoas saíram da cidade em busca de uma melhor vida no campo,
esses povos estrangeiros, né, os germânicos, eles também vão vir para essas regiões da Europa buscando melhores condições de vida, locais onde eles pudessem trabalhar, produzir, sustentar suas famílias. E as consequências que a gente vai ver vai ser assim trocas culturais muito intensas, né, desses povos germânicos com os romanos. E a partir de então a gente vai ver surgir alguns idiomas novos, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então, esse trabalho no campo, essa produção rural vai ser muito incentivada pelos povos germânicos, porque eles já tinham essa cultura, esse modo de vida. Então, a gente vai perceber essa mistura, né, entre os romanos e os germânicos, que vai dar início a um período histórico chamado de Idade Média. Por que Idade Média? Então, por que Idade Média? Os historiadores, por volta lá do século XVI, tentando reescrever, né, escrever ali a história da humanidade, eles destacaram dois períodos muito importantes, que foi o período da Antiguidade e o período da Idade Moderna. Só que entre essas duas épocas tem uma lacuna ali, um espaço de cerca de 1000 anos. Então eles chamaram esse período histórico de Idade Média, né, ou história medieval, porque vem justamente pelo fato de estar no meio de dois eventos, né, de dois momentos históricos importantes. Mas aí a gente vai perceber que se a princípio os historiadores não deram muita moral para essa época, depois, né, com estudos, com pesquisas, pode-se perceber que na verdade é um período histórico muito rico, muito importante e que explica muito do que nós somos hoje. Nós aqui no Brasil recebemos influência desses povos lá na Europa, né, durante esse período. Então, vai dar um enfoque maior para esses estudos mais adiante. Eu trouxe aqui para vocês um mapa. Nesse mapa a gente consegue ver aqui quais são os principais reinos germânicos, né? Isso aqui já em 510, no século VI. Aqui, ó, os povos anglo e saxões vão tomar aqui parte da região onde hoje é a Inglaterra. Os francos, né, em território onde hoje é a França, e o nome já vem dessa origem. Suevos, na região onde hoje é Portugal, né, Espanha, que foram ocupadas aí por visigodos. Temos também os ostrogodos, burgúndios, alamanos, lombardos, vândalos. Então todos esses são povos germânicos, tá, que vieram aqui dessa região do norte e passaram a ocupar esses territórios, só destacando, algumas ocupações foram pacíficas, eles foram chegando, se instalando por ali e adequando a forma de vida. Outros foram por meio mesmo da violência, né, de chegar, tomar, matar e assumir o poder ali da região. Mas eles acabaram ocupando, né, de uma maneira geral, todos esses territórios aqui do Império Romano, tá certo? Bom, então o que eu queria falar com vocês era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido aí, tenham aprendido um pouquinho mais e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau para vocês.